Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e mais uma vez aqui comigo estão Maurício Dantas. Olá, muito axé para vocês. E Joel Moraes. Eu prefiro Rexona, não Axe. Olha só, que piadinha infame. Vamos lá, estamos de volta para falar da mega saga do momento da Marvel. Axe ou Axé, Avengers, X-Men and Eternals. Então nós paramos no volume 2. A ideia era fazer um programa por edição, só que a gente percebeu que é quinzenal esta bosta, né? Então a gente deixou passar. Na verdade, no dia da gravação desse podcast, já saiu até a edição 5 nos Estados Unidos. Porém, vamos falar hoje das edições 3 e 4 e dos tains que complementaram ali entre essas edições. Então, diga aí, Maurício Dantas, você quer começar com aqueles tains logo depois do Axe 2, que a gente ainda não falou, aqueles principais, ou você já quer ir direto para a mini principal? Onde foi que a gente parou mesmo, hein? Bom, a gente parou logo depois de Axe 2, né? E aí a gente já começa com Death to the Mutants, que, como o Joel bem descreveu quando a gente conversou no WhatsApp, é um e-mail que veio uma reunião desnecessariamente, que a gente vai ver mais uma perspectiva ali dos Eternos, do que é que está acontecendo e como eles estão se reorganizando ali para tentar resolver a merda toda feita pela criação desse Deus Celestial zumbizão aí. Eu confesso que eu até acho que até comentei isso com vocês também no WhatsApp. Isso é para ser a mensal dos Eternos, né? Que é só a gente dar uma olhada no checklist todo do evento. Não tem nenhuma edição da mensal dos Eternos acontecendo aí. Suspenderam a série do Eternos para poder lançar um Eternos Axe Morte aos Mutantes. Que na verdade não tem. O foco não é nos mutantes, é nos Eternos mesmo. E eu achei isso uma picaretagem sem tamanho. Joel, você lembra do que aconteceu nesse gibi? Cara, o que aconteceu foi o seguinte: expandiram algo que poderia ter sido contado em 2 páginas na mini principal ou em algum dos outros tains que estão sendo publicados, porque basicamente é o seguinte: ele preenche certas lacunazinhas off-panel do que está sendo mostrado nas outras edições já, só que não faz muita diferença não. O que você tem é o seguinte: você tem as ações e movimentações, como elas já estão sendo mostradas nos outros, só que eles pecaram da seguinte forma: eles poderiam ter dado mais drama, poderiam ter aumentado a participação de personagens, eles poderiam ter dado aquele capricho. Não foi. É simplesmente, olha, eles decidiram que iam para tal local, eles foram, e eles fizeram aquilo que você já sabe que eles fizeram. Não tem assim, não tem a substância necessária, não tem substância, como se diz no popular. Não tem substância. É simplesmente uma edição mais, como você falou aí, para justificar a lacuna da mensal dos Eternos. Com isso, o que é que acontece? Eles conseguiram manter essas 32 edições e capítulos integrados dessa saga com histórias como essa, que são praticamente assim desnecessárias. É quase como se fosse uma recapitulação expandida durante 22 páginas. É picaretagem. Resumidamente, o que a gente vai ver aqui é um lado do reflexo que a gente vai ver na X-Men 14, né? Que é o ataque à sede lá da máquina dos Eternos, na exclusão
para tentar desabilitar ali uma parte do ataque do Druig e a Krakoa. A gente vai ver lá no gibi dos mutantes uma parte desse ataque que a gente vai ver o que os Eternos fizeram, né, do outro lado, para poder facilitar essa incursão lá. Eu concordo, eu acho que isso podia ter sido mostrado em uma edição só, com isso mesmo, editorial maior, mas resolveram fazer esse prolongamento absurdo das coisas aí. 32 edições, mas que se a gente jogasse para 18 tava bom, né? Agora sim, essa é uma edição escrita pelo Gillen também, né? Que mais uma vez dá uma dica de que devia ser uma edição da mensal. E um desenhista que eu achei bem abaixo do resto das edições que a gente tem visto até agora, que é um tal de Gil Villanova. Acho que a pronúncia é essa. Nunca tinha ouvido falar. E uma nota triste, né? Que ela é colorida por um colorista brasileiro que faleceu há pouco tempo. E tem até um em memória dele aí, né? Uma páginazinha em memória dele no meio da edição. Falando disso, é o Dijo Lima, um nordestino também, que estava crescendo no mundo aí da colorização, fez Homem-Aranha e Wolverine, mas que faleceu de repente. Não me recordo se teve a ver com Covid, mas teve essa nota triste aí. E já adiantei um pouco aí do que aconteceu em X-Men 14, né, Marcos? Ou foi X-Men 13? Agora é tanta bagunça que... Tá tudo meio que misturado, né? Porque, na verdade, pelo que eu me lembro, vocês me corrijam, a edição 2 de Axie acabou com eles conseguindo ressuscitar o Celestial que servia como base dos Vingadores, né? Da montanha lá dos Vingadores, não foi isso? Só que aí o tiro saiu pela culatra, né? Isso. Que aí ele falou que ia julgar todo mundo, ia julgar individualmente e depois, por maioria de votos, ia decidir se a humanidade, né, se a Terra era digna de permanecer ou não, né? E aí quando eles viram que... E aí isso é aquilo que a gente falou na edição 2, né? Como é que um plano desenvolvido pelo Tony Stark, pelo Senhor Sinistro, pela Lyserse, a Jaque, nunca ia dar certo, né? Não tinha como dar certo. Só de ter o seu Sinistro no meio, Tony Stark, a gente já sabe que tem cheio de merda aí, né? E só corrigindo, essa edição faz o link com o X-Men 13, do Gary Duggan, com aquele sigla Vila lá na UFC, CF Vila, que parece nome de rapper, né? Que já é um desenhista bem mais legal, e a gente tem aí uns momentos bem divertidos. O Duggan tá apelando pro massa velha nessa mensal, né? Então tem aí o Homem de Gelo gigante dando porrada naqueles Rex, trocando tapa lá com eles. Essa invasão de base, né? Que é um clássico, já é a nova formação dos X-Men pós eleições, né? A gente tem o Destrutor, o Forge presepeiro, né? Tomando caipirinha de bermuda e se mostrando que é foda. O Homem de Gelo, o Synchro, a Flama e a Magia que invadem lá, além do Ciclope e da Jean, né? Já ia dizer que é a Fênix, mas não é Fênix, não. A Fênix agora é a Echo. Então tem esse outro lado aí da invasão que vai ser mostrado. Se me permitem 2 comentários. Diga. Para que possamos extrapolar. Esse subplot aí que foi criado do Celestial Zumbi. Sinceramente, eu achei isso de uma inutilidade tão grande, porque serviu para o seguinte: serviu para dar uma reduzida na trama principal, que seria essa guerra. Ela deu uma diluída, porque você perdeu meio que o foco. Eu acho que ficou uma coisa meio... Tá lembrado quando o Alan Davis ele fez aquela saga, ele com o Terry Kavanagh, que fez Os 12, saiu por aqui na saudosa Premium da Abril. Aí tem meio que um interlúdio no meio da saga, em que há algum tipo de distorção dimensional, temporal, e que os mutantes passam algumas edições em uma realidade alternativa, com outros rumos sendo tomados. Eles do Apocalipse, né? Isso. Tem o Equilação, tem uma parte de coisa. Tem arte do Davis e tudo mais, mas é o seguinte: você tem, assim, no meio de uma saga que tem uma história, já tem um plot definido, aí você tem meio que um subplot no meio que dá uma brecada no andamento da saga, aí do tipo, é que eu considero uma diluída. Enquanto você tem a guerra rolando em Araco, em Krakoa, em alguns pontos do resto do planeta Terra, aí você tem essa figura do Celestial, que vai passar várias edições, como nós vamos discutir mais à frente,
simplesmente mandando construtos em que em alguns casos, é ele mesmo que aparece. Em outros, ele toma a forma de alguém que é querido para a pessoa, porque ele vai estar julgando o planeta Terra inteiro, todas as pessoas que estão na Terra. Aí você tem uma diluída. Tanto é que, até me adiantando um pouco, desculpa pular um pouco à frente, ontem eu li um tie-in que saiu em Vingadores, Avengers 60, em que você tem o Clint Barton, do Gavião Arqueiro, ele interagindo com o Celestial. Só que o Celestial toma a forma da Viúva Negra. Aí é o tipo de coisa que é o seguinte, ainda que renda uma história ou outra legal, um desenvolvimento legal, mas é como se você tivesse assim, desviando o foco principal da saga. Eu achei esse lance desse Celestial julgando as pessoas tão... Assim, ele deu uma puxada no freio de mão da saga. Esse é um comentário. E o outro, que seria essa coisa aí dos X-Men, como você falou nessa edição, do Dugan, que eu estou gostando de algumas coisas que ele faz. Mas, você vê, falta às vezes um capricho que, como o Maurício sempre falou, o editor deveria dar um puxão de orelha no roteirista. Você teve aí, como você falou, o Homem de Gelo, criando uma proteção na atmosfera da Terra, com camada de gelo gigantesca. Você tem o Forge fazendo coisas épicas e tudo mais, mas faltou aquele draminha, aquele caprichozinho que em outras épocas, com outros roteiristas, nós teríamos. É tudo tão fácil, simplesmente, pega o Homem de Gelo, joga ele na atmosfera, ele vai criar camada de gelo, depois a gente destrói o que cai do gelo. Pronto, não teve... Mesmo uma pequena história como essa, ela poderia ser bem épica, poderia ser muito mais trabalhada. Reclamações de um leitor velho, babão. Eu comecei entendendo errado o que você estava falando, Joel. Porque assim, a aparição do Celestial em si não é um subplot, né? O nome do negócio é Dia de Julgamento, mas entendi. O que você está falando é a questão dos julgamentos um a um que ele tá fazendo dos humanos, dos heróis, dos eternos e tudo mais. E dos mutantes também, para não acharem que eu sou preconceituoso. Mas eu entendo o que você tá falando, concordo nesse aspecto aí da falta de emoção, de fazer uma coisa mais ajuntadinha. Eu tava lendo aquele péssimo Marauders, né, do Steve Orlando, que eu preciso purgar uns pecados, então eu tenho que ler essas coisas do Steve Orlando de vez em quando. Você é muito corajoso, viu? E aí... Eu te admiro. E vou aproveitar até para abrir um parêntese aqui e situar, né, porque tá indo dos Maraldos aí pra frente, que basicamente eles estão indo para o Império Shi'ar porque descobriram numa caixinha lá, sabe a caixinha de Hellraiser? Descobriu uma caixinha dessa com um segredo dizendo que os primeiros mutantes foram escravizados e sofreram danos lá em Shi'ar, e isso foi escondido. E existe um King Crimson, né? O King Crimson não, é o tipo uma irmandade escarlate, de onde veio o Eric Escarlate, que já é o retcon do Eric Escarlate, né? Que essa... Peraí. E os Arax? Onde é que entra isso? Não eram os Arax que seriam os primeiros? Aí agora já tem outros que foram escravizados? Calma que ainda tem mais. Ainda existe essa irmandade aí Escarlate, né? Vamos traduzir assim ao pé da letra, Irmandade Escarlate, e que eles são uma irmandade secreta que está destinada ao funcionamento dela, na verdade, é para guiar os rumos da história Shi'ar. Onde foi que a gente já viu isso? Lá na Guerra de Reis, quando fizeram o retcon do Falcão de Aço, a Irmandade a Fraternidade dos Raptors, né? Do Darkhawk, né? Do Falcão de Aço. Isso. Então ele já vai fazer. O Orlando cria um conceito redundante, mete o Eric Escarlate no meio. Eu acho que ele tem tesão naquela roupa sadomaso do Eric Escarlate, e resolveu inventar essa maluquice de toda uma fraternidade de personagens sadomaso. E aí acabam matando a Chandra, que é a filha do Xavier com a Lilandra, né? Mas ela é ressuscitada em Krakoa, porque ela é mutante também. Então parece que tem poderes telepáticos latentes lá. Ela dá um ganho telepático pro pai. Rapina termina com um simbionte mutante, sim, inclusive com a aranha barra dragão no peito. E eles descobrem um códex lá, né, que é como se fosse um pendrive cósmico que tem a história desses mutantes aí do passado. Não acharam ninguém, na verdade. Morre a Kitty Pryde, volta também, todo mundo morre e volta agora, ficou mais descarado do que nunca.
E aí, de repente, tem um corte na história. Tudo que parece que vai acontecer tem um gancho, aparece uma personagem lá pra próxima edição. E na próxima edição vem Axie, que não tem nada a ver com nada. É um dos poucos casos aqui, eu ia elogiar, na verdade, a coesão, né? Quando tem histórias que você passa no meio de outras edições, ou entre uma edição e outra, que se encaixam muito bem. Mas quando começar a botar esses tains aí de Vingadores, de Maal, X-Force também, pelo amor de Deus, eu vou antecipar aqui, Marcos, até vamos nos eximir de falar de X-Force, não sei se o Joel leu, mas tem o Craven querendo encarar o Celestial, bicho. Pelo amor de Deus, o Craven. Não, eu vou dizer a você, eu sou daquele tipo de leitor teimoso que o nosso amigo Dãozinho reclama, que fica lendo um gibi durante 10, 20, 30 edições, mesmo sendo ruim, mas para saber o que Fica bom. acontece. Eu desisti. Não, X-Force eu desisti, de verdade. Eu ainda consegui, acho que ler 26 edições. Olha só o meu nível de masoquismo. Eu li umas 26 edições, mas desisti. Esse Benjamin Percy, para mim, ele é o Daniel Way dessa geração. Eu acho que o Percy tem ideias boas, mas no Wolverine solo ele tenta imitar às vezes o Larry Hama e não tem grife nenhuma para fazer isso, fica um negócio chato. Na X-Force ele fica se repetindo toda hora, quando não são os russos, tava conversando isso até mais cedo com o nosso amigo Edmaio, quando não são os russos é alguma outra nação que tá com uma... Porra, lá vem sirene, toda hora que eu vou falar parece uma sirene aqui. Aí, Se esconde, mano. É a polícia querendo me pegar. Quando não são os russos, é alguma outra nação que tá querendo, que tem uma tecnologia meio planta igual a Krakoa e que consegue invadir Krakoa. Toda semana nos gibis do Percy alguém invade Krakoa, até surfista mutante ninja invade Krakoa e o Wolverine vai com uma prancha de adamantium surfar junto lá e se apaixona pela mulher e a mulher mata ele e aí ele volta depois. Prancha de adamantium. Prancha de adamantium, e surfistas mutantes ninja, operativos secretos que estão querendo invadir Krakoa lá, fingindo que estão pegando onda na Baía de Krakoa. Mas enfim, na mensal do Wolverine, também vou antecipar logo isso aqui, a gente tem o Wolverine e aquele outro Solane, né? Aquele Araki, de Araki com quem o Wolverine luta em X de espadinhas. E eles dois têm que pegar as duas espadas Muramasa para poder ir atrás de uma treta que, sinceramente, não faz o menor sentido e eu já esqueci, inclusive, o que é de tão desimportante que é só para mostrar que o Solane está em orgias. O Solane invade a casa Summers na lua quando ele quer e não tem nenhum aparelho que o impeça, nem o Detection quando ele não quer, e ele fica dando em cima do Wolverine ao mesmo tempo que ele quer lutar do lado do Wolverine e quer uma espada empastada. Aí e o outro vão atrás dele. Ah, lembrei. O negócio é tão desimportante. É a noiva da besta fé do tentáculo que apareceu lá quando eles dois vão lá no inferno pegar as espadas. No prelúdio de X de Espada, né? E ela tá indo até para se vingar, porque eles matam o noivo dela naquela história. Então ele pede ajuda do Wolverine para se livrar dessa mulher, e o Wolverine diz, beleza, mas você me ajuda aqui com essa treta do Celestial primeiro. E em paralelo a gente tem o Kraven, que tá no meio da neve russa lá, o Kraven é russo, beleza, Kraven, como o Vitor Azambuja pronuncia o nome do Kraven, Marcos, você sabe? Deve ser alguma coisa como, sei lá, Kraven, Kraven, Kraven. Cravan, alguma coisa assim. Kraven. Ele muda a sílaba tônica e usa o seu sotaque gaúcho para nos seduzir e encantar. Mas enfim, voltando à história, o Kraven quer peitar o Celestial. E em X-Force a gente tem o Deadpool voltando para a história, brigando lá com o Ômega Vermelho, que também tá na X-Force, junto com o Deadpool, o velho inicia. E só é Taim porque quer que seja Taim. Vocês podem pular completamente essa história, que nem bem desenhada aí. Pronto, com isso nós passamos para o próximo capítulo, né? Bom, finalmente chegamos na terceira edição da mini principal, né? Que tem o plano que foi votado. Na verdade, os Eternos, né? Quando veem que não foi uma boa ideia ressuscitar lá o Celestial, o Deus deles, eles comentam que que tem uma falha, né? Que se acertasse um determinado ponto do corpo do Celestial,
ele deveria morrer. Só que eles, os Eternos, não poderiam investir contra esse Celestial, porque é contra a programação deles. Inclusive, se os X-Men ou os Vingadores investissem contra, eles seriam obrigados geneticamente a defender, né? E aí o Sinistro meio que escapa, falando assim, ó, vamos fazer, só que tem um pequeno porém, né? Se o negócio der errado, eles podem destruir a Islândia, né? E os lugares ali próximos, que é onde está lá o Celestial, eles podem destruir. Só que aí isso vai parar lá numa votação do Conselho Silencioso. Os vilões, entre aspas, ali meio que manipulam a coisa para poder fazer acontecer, né? O Xavier, ele é morto nessa hora da batalha, então ele está tendo que ser ressuscitado, ele não teve como votar, a Jean tá fora, né? A Jean e o Ciclope estão fora do Conselho já há um tempo, a Tempestade está em Araco, né? Então eles não conseguiram votar, e aí eles acabam aprovando o plano com a Sina meio que manipulando junto com o Senhor Sinistro, e a gente vai ver isso melhor no outros tains mais na frente, e só que aí o negócio não dá muito certo, né, Joel? É aquela coisa, eu estava até dando uma repassada aqui nas páginas. Você olha o seguinte, a saga, é isso que eu estou falando. Eu concordo com o que o Maurício disse anteriormente. O nome da saga é Judgment Day, né? O dia do julgamento. Que aí já levaria a esse julgamento. Mas a coisa é tão diluída a partir do momento que você tem esse celestial zumbi que, ao ser ativado, ele decide que vai julgar a humanidade, todos os seres vivos do planeta. E que a partir daí, opa, deu errado, vamos destruir esse desgraçado, bora. Acaba virando uma coisa que, ó, fica, assim, na minha opinião, ficaram os personagens agora correndo atrás do próprio rabo. Você meio que esquece, de certa forma, o que está acontecendo da guerra propriamente dita. O legal dessa saga, para mim, eu gosto que tenha interações, diálogos, que você tenha, assim, todo esse cuidado com os personagens e a maneira como eles se relacionam. Mas essa saga, os bons pontos dela até agora foram os combates. Você tem aqueles celestiais kaijus, né, os Rex, atacando Krakoa. Você tem o Uranus fazendo toda aquela desgraça, aquela bagaceira em Araco. E isso daí é muito massa. Aí meio que você tem aí essa coisa que fica até meio chata para mim. Eu achei um pouco chato. Você tá com essa questão do Celestial aparecendo de um para um julgando. Só que aí, não, peraí, vamos desativar esse cara aí que deu errado. Não, mas se desativar vai explodir, vai destruir. E aí você vê ao longo da edição que tem todo esse trabalho, você perde meio que o senso da guerra que está rolando entre Eternos e Mutantes para cuidar disso. E aí acontece a boa e velha manjada ilusão mental. Eles vão lá, atacam o Celestial, ele explode, você tem toda aquela coisa do cidades estão sendo destruídas, pessoas estão sendo mortas, para lá do dizer, não, pegadinha do malandro, o Celestial malandro. E aí era tudo um sonho. Do tipo, uma ilusão mental para mostrar aos mutantes, né, e a alguns Eternos, de que eles estariam errados no que eles estavam fazendo dentro do Celestial. Para mim isso foi uma coisa que meio, é só uma pegadinha. E aí você já recomeça de novo, aí o Celestial, agora eu vou julgar vocês de novo. Eu não sei, pra mim tá sendo o ponto fraco da saga até agora. Eu concordo em parte. Na verdade, de fato, né, essa pegadinha aí é o centro da edição. A gente tem a Sina e o Sinistro, tá até da rima, né? Sina e Sinistro é uma boa dupla aí, sertaneja. Eles enganam o conselho, né? Dizendo que eles precisam saber só, e os X-Men vão atacar lá dentro sem a informação de que aquilo causaria um desastre gigante. Que poderia causar, né? Eles falam assim, é melhor que eles não saibam, que até fala, o Ciclope e a Jean, ela escolheu sair do conselho, né? Isso. Então ela não precisa saber, ela tá só para executar o que o conselho determina. Então, além disso ser filha da putice por si só, mais na frente, eu acho que em Immortal, né, Immortal X-Men 6, que ainda mostra que foi pior ainda, né, que
eles já sabiam que não ia dar certo, né? Mas que tentou mesmo assim, né? O Sinistro e a Assina meio que já estavam manipulando a votação, na verdade, para poder aprovar o negócio, propor a votação numa hora que eles sabiam que ia ser aprovado, e deixar a coisa ainda pior, né? A questão aí é, além de ser uma grande manobra ali com o centrão do Conselho Silencioso, uma grande manobra com o STF e tudo, eles sabiam da merda que ia dar, escolheram não contar, e eu acho bem feito. Narrativamente, a edição segue muito bem isso. Você acredita mesmo que aquilo ali é uma tragédia acontecendo. Só que toda hora, e aí eu também já me adianto um pouco, toda hora tem essa pegadinha do morreu ou não morreu. No Axis 5 a gente vai ver a repetição dessa brincadeira aí, né? E isso já tá ficando chato. Como eu ia dizendo, eu concordo com o Joel em partes, mas eu também entendo que existe uma necessidade de caminhar pro lado na história. Se você for só porrada, 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 não tem o peso. Então quando ele mostra essas consequências, as tentativas que dão errado e tudo mais, você dá um peso, você bota uma farinhazinha aí pra crescer a massa da coisa. E a história ganhar uma relevância, os acontecimentos têm uma relevância maior. E se pensar, né, pô, tá acontecendo isso ao redor do mundo, como faz bem, né, essa narração em off aí do Celestial, que desde a primeira edição, antes dele ser criado, ele já diz, né, eu vou nascer ainda, vou aparecer e tudo mais. Ele comenta aqui e ali, fala dessas pessoas que vão ser chave aí pra narrativa de alguma forma. Não vejo problema nisso. A minha bronca aí é só com a repetição dessa ferramenta de narrativa de agora todo mundo morreu. Não morreu, foi pegadinha. Não, mas agora é verdade. Não, mas agora ainda não foi, não. Sabe? Isso é chato. Porque depois da pegadinha, isso daí fica na mente não só dos mutantes, dos Eternos e dos Vingadores, né? Funcionou Todo bem mundo aí. Que participou. Funcionou bem aí por isso. Porque a gente tem ao final um racha ideológico ali entre os mutantes, né? Uma desconfiança interna com o conselho, que isso pode ser bem aproveitado depois pelo Gillen pós-saga. A questão dos Eternos, que o Gillen tá cozinhando também, a gente tá tendo o Icais ali, que tá toda hora dizendo morte aos Eternos, né? Ele vai até chegar e gritar isso mais adiante aí, vai riscar na parede com a visão dele de laser. Já ia dizer visão de calor, mas aí o Super-Homem. O que acaba sendo bem esquizofrênico da parte dele. Porque ele é o cara que está fazendo de tudo para que os Eternos não morram, para que não seja feito aquele refil, né? Usando os seres humanos. Não, mas não é tão complicado assim, já eu não acho paradoxal, porque ele não quer que mate, porque se matar nesse momento, eles voltam e ao custo de uma vida humana, né? Aí já sabe que esse é o segredo aí dos Eternos, a gente falou no primeiro programa. Mas ele quer que os Eternos acabem. É morte aos Eternos no sentido de matar, acabar de vez. E aí sim eu entendo. Eu até achei curioso isso, porque nessa edição dos X-Men mesmo, quando eles estão coordenando o ataque, né? Que a gente vê uma parte em Death to the Mutants e a outra no X-Men. Tem ele falando pra Jean, eu topo ajudar vocês, mas não pode matar nenhum Eterno. Aí ela fica assim, tá bom, beleza. Porque eles não sabem, porque os mutantes não sabem esse segredo, os Vingadores, ninguém mais sabe desse segredo aí. Se souber, aí vai ser pior, né? Se estão se voltando contra os mutantes, imagina contra os Eternos, que ninguém nem sabia da existência até outro dia. Eu já acho que o Ícaro está sendo aí o Chapolin Colorado da história. Só me matarão sob o meu cadáver. Não, eu acho que ele tá sendo coerente nesse aspecto, assim, não acho ele tão esquizofrênico, não. Agora, vamos ver como isso vai ser explorado a seguir, né? Porque a humanidade perdeu a fé nos heróis, que até então tava dizendo, os Vingadores estão chegando lá, agora vai se resolver e tudo mais. Perdeu-se a fé, o Capitão América vai lidar com isso mais adiante. Os Vingadores ficaram desconfiados dos mutantes agora, os Eternos estão bagunçados ali, então serviu a edição em si para ter muita coisa para ser explorada depois. O problema é que tem pouco tempo para explorar dentro da história, porque em um dia vai ter o julgamento e a destruição da Terra, e porque está se prolongando a história para lados que não são tão importantes quanto esse, né? Se os Tains estivessem desenvolvendo isso nos núcleos só, beleza, mas está aparecendo uma porrada de Tains desnecessário e os necessários estão, sei lá,
como por exemplo em Immortal X-Men, que tá caindo naquilo que a gente comentou lá, que eu falei que tinha medo que o Gillen fosse fazer, né? Ele tá deslumbrado com o título, e ele tá indo nessa de cada edição tem um narrador diferente, aí ele se aprofunda, faz um estudo do personagem dentro daquela situação toda, e aí uma edição ou outra isso é legal, até muda o ritmo da história, né? Você tá porrada, e aqui você tá vendo uma reflexão. Mas se toda hora você sabe que tem uma reflexão, tem um momento que você diz assim, você pega o gibi que tá bacana e você diz, isso eu não vou ler agora não, deixa pra depois. Isso é chato, né? Enquanto isso, o Ewing tá fazendo o oposto em X-Men Red, pelo menos na minha opinião, e tá mantendo a coisa muito interessante lá. Pois é, e o final em final de Axie 3 aparece um outro Eterno conhecido da gente e de um jeito, não sei se nas últimas aparições dele, a última vez que eu vi ele foi até na série da Mulher Hulk que a gente falou. Nunca mais vi ele não também. Né? Que é o Eros, né? O Star Fox, né? Ele até depois, acho que na Axie 4 fala que ele foi criado para ser o exato oposto do Thanos, né? O irmão dele, que ele, enquanto o Thanos é aquele nihilista, né? Que é o fim de tudo, ele quer o amor, né? Ele promove o amor, é o hedonista, né? Da parada. E acham que é ele que vai salvar todo mundo, né? Porque na verdade esperam que ele distribua amor para todos e isso influencie o julgamento, né, do Celestial. Inclusive esse visual dele, eu acho que o Maurício pode confirmar, esse visual dele não é uma inovação não. Parece que esse visual é da época da mensal do James Vell, Capitão Marvel, com arte do Chris Cross, que era escrito pelo Peter David. Eu acho que era um visual bem parecido com esse a unha pintada, os olhos com maquiagem, essa coisa mais assim metrosexual, né, Maurício? Eu acho que, se eu não me engano, é daquela época. Já vai mais para esse lado aí do que a gente tá vendo hoje, mas ele já sofreu aí uma restylização do personagem depois daquela aparição na cenarista de Eterna, né? Agora, eu só quero corrigir aí, Marcos, a gente ouviu sim, inclusive gravamos pilhas sobre isso, que foi no Guardiões da Galáxia Donny Cates. É verdade, ele apareceu ali. E é ali que ele morre, né, naquele ataque do Thanos e da Irmandade do Thanos. E ele vai ser ressuscitado pela máquina, né, daqui à Terra, e vai ser colocado lá na exclusão junto com o Enos e o resto dos capanga lá. Mas isso aí que você falou aí de Guardiões, isso foi antes ou depois daquela mensal do Thanos escrita pelo Lemire, que começou com o Lemire, que o Star Fox ele está até reunindo um grupo, ele reúne até ele junta pessoas que têm super seres que têm rixa com o Thanos, inclusive o filho dele, né, aquele o Tani, isso. Isso foi antes ou depois de Guardiões? Guardiões é depois dessa mensal aí do Thanos. É inclusive nessa mensal aí que o Thanos quebra ele na porrada. E ele já aparece na cadeira de rodas do Professor Xavier, que o Xavier esqueceu em alguma nave Shi'ar, né? E ele pegou lá. Porque ele tá nesse esquema aí, tá puto e tá meio doido até, né, Marcos? A gente comentou isso na época que a gente nem sabia por que ele tava tão doido assim, foi uma terra pra descobrir. E aí ele morre lá na mão do Thanos. O Thanos é o Caim e Abel do Sandman, né? Só que na Marvel. E aí ele mata o Eros de vez. A gente tá vendo aí que não é de vez. O Eros milagrosamente consegue ser acessado e ressuscitado pela máquina que é a Terra. E aí ele tá de volta agora. E tá nessa coisa. Eu acho até que o que o Dan Slott fez com o Eros naquele van da Mulher Hulk foi botar o personagem na geladeira, porque ele entendeu que o poder do personagem é problemático, né? É um assédio. Sim. Ele faz as pessoas consentirem. Ele vicia a vontade das pessoas para as pessoas quererem estar com ele, fazer o que ele quer e tudo mais. E aí o Slott dá uma problematizada e resolve a questão botando ele na geladeira, né? Manda ele sendo expulso da Terra lá pela sentença. Quem tem um poder bem semelhante a esse, só que com feromônios, é a Jessica Drew, né? A Mulher-Aranha. Ela tem um poder semelhante, ela usa feromônios para influenciar as pessoas ficarem favoráveis a ela e tal. Mas ninguém considera isso muito problemático, né? É mais, no caso dele, por ser personagem masculino. Né?
Também, mas porque ela usa isso pra conseguir algumas coisas, mas nunca vantagens sexuais e tudo mais. E o Eris, como a gente falou, é um hedonista, né? Ele apareceu fazendo orgias. Então, aí depois disso, aí já vem X-Men 14, Death of the Mutants 2 e Immortal 6, né? Antes isso dos principais, né? Tem outros tains no meio, mas como o Maurício, quando eu fui perguntar o que eu precisava realmente ler, ele só falou dessas daí, que as outras mal tem alguma coisa a ver com a saga, então acho que podemos poupar nossa audiência disso. E podemos destacar desses tains que se passam entre Axie 3 e 4, Maurício Dantas. Eu acho que Wolverine e X-Force a gente deu essa pulada aí, né? E recomendo ao ouvinte que tem coisa melhor pra fazer que faça o mesmo também. Amém. Em Death to the Mutants 2 a gente tem de novo a mesma equipe, né? O Kieran Gillen com esse Gil Villanova. E a gente tá vendo aí uma humana trocando mensagens com um ser que a gente já sabe que tem alguma treta e vai descobrir no final que é um dos Rex. Que enquanto tá brigando com os mutantes, tá acessando a internet, tá lendo livro de filosofia, tá discutindo arte com ela, como se tivesse aparecido outro dia aí, né? É algo. É a edição simpática. É uma edição simpática, sim, tem umas narrações legais. E aí me acendeu a dúvida de onde foi que pegaram o polegar do Arishem pra botar nesse Celestial zumbi aí, né? Eu ainda não entendi, porque o Arishem, né, aquele Celestial com um balde na cabeça todo vermelho, que inclusive faz ponta, né, sem ser ele mesmo, nos filmes do Thor, nos dois últimos filmes. Ele aparece assim pro Crow, não o Crow da novela da Globo, mas o Crow deviante. E depois ele aparece como Arishem mesmo, né? Até falei isso pro Joel. O Joel realmente tem razão, te dou essa razão agora, Joel, intempestivamente. Que ele pode ter mantido essa forma do Arishem, não seja um erro do desenhista, porque os deviantes têm esse trauma todo mesmo do Arishem, né? Que o julgou indignos lá no passado e os condenou à morte. Inclusive eu acho, foi por isso que eu insisti contigo nesse ponto, porque acho que 2 ou 3 páginas antes, a narração foca nisso, de que o Kroll, ele parece que ele viveria já há milhares de anos com esse trauma que ele não consegue esquecer. Ele testemunhou a segunda expedição dos Celestiais via Terra, devastar a Lemúria, né, que é a cidade dos deviantes, ter matado inúmeros deviantes. Ele viu isso e ele teria visto o Arishem, e ele ficou com isso impregnado na mente dele até hoje. Então, aí foi por isso que eu imaginei que a aparição do Arishem era justamente isso, o Celestial zumbi, Frankenstein, tomando a forma do maior temor, né, do Crow. Isso, aí a gente vê mais julgamentos aí, né, mais uma continuaçãozinha ali da libertação do Eris, da exclusão. E falando de X-Men 14, que é uma edição bem bacaninha também, mas eu acho que podia estar meio malajambada em algumas coisas ali. Tem mais um momento massa velho, e é isso que eu queria comentar até na edição anterior, que é o seguinte, Joel, você falando do Duggan, que tem ideias boas e mais algumas coisas se perdem. Eu acho que o Duggan tá fazendo a mesma fórmula do Hickman, quando o Hickman pegou a mensal logo depois das 2 minisséries, né? Ele joga ali um conceito ou outro e vê o que é que funciona, o que é que a galera tá comentando mais e tenta explorar aquilo. Só que no meio do caminho o Hickman foi pro Substack e desistiu de usar as ideias boas em X-Men mesmo. Mas aqui a gente tá vendo mais ou menos a mesma ideia, né? Só que aí vem a minha crítica mesmo, que é o que eu falei de muito tá se perdendo. A gente já começa a ver os X-Men aqui numa subtrama que tem a ver com a trama da mensal mesmo, os capitães de guerra que saem da briga pela defesa de Krakoa, que tá rolando ainda a batalha lá, né, com os Rex, com os Eternos todos. E a batalha psíquica também, a batalha psíquica também, que Xavier tá morrendo toda hora, né, virou o Kenny mutante. É o que eu ia falar. E aí vão os capitães, né? A magia e o Ciclope mesmo já vão abordar uma nave alienígena que tá querendo aproveitar o momento para invadir a Terra, e aí manda um foguete para a Terra, um míssil gigante
e aí o Homem de Gelo faz uma crosta de gelo em volta da Terra para diminuir a velocidade disso, e aí Não, tem meu uma... amigo, não amenize do lado deles, não. Eles não queriam invadir, não. Eles queriam detonar tudo, fritar. Sim, é isso que eu tô falando. Não sabe aquele subplot assim que não faz sentido, é gordura desnecessária? Beleza, porque podem aproveitar isso para fazer uma invasão ou tentar destruir. Tá legal, mas a gente tá falando de um gibi que é Vingadores, X-Men e Eternos. Tem a mini principal e a gente acredita que nas mensais vai ter alguma coisa, né? Na mensal dos Vingadores não tem porra nenhuma, porque tá tendo um evento grande paralelo, que é aquele Vingadores Eternamente, que é só pro Jason Aaron criar conceitos malucos e vender bonequinho. Mas tá divertido, admita. Divertido como você tomar um suco morno num dia de sol, sabe? Podia ter sido gelado, né? Ou seja, podia ser bom de verdade. E aí... Que você volte logo pra Bahia pra recuperar a alegria de viver. E aí você tem Eternos, que não tem mensal, aí vem esse Death to the Mutants, que foca mais no lado dos Eternos mesmo, e na mensal dos X-Men, que é onde a gente imagina que vai ter mais coisa, né? Só o nome X-Men mesmo, não tem foco no central. Essas últimas edições, tanto a 13 como a 14 de X-Men, foi algo bem assim, muito mais focado na equipe em outras tretas, né? Esse lance mesmo do Homem de Gelo foi uma coisa assim que não tem nada a ver com a trama principal, né? Tanto é que ele para poder resolver isso, depois fala, ó, agora eu vou brigar em outro canto aqui, né? E aí ele já some de novo, e o Forge que tava atacando, agora ele tá na praia de novo, ele tá no único lugar de Krakoa que não tá acontecendo nada, né? O mar tá limpo, tá um silêncio, não tem onda, não tem nada, e o Forge tá escrevendo na areia. Então, nem faz muito sentido nada disso, bicho. É massa velha, é legal, é divertido, mas quando você para pra ver, pra que isso mesmo? E aí onde você tem toda a razão, eu insisto em dizer, você tá totalmente certo quando você critica os editores. Porque um editor que tivesse um mínimo de esmero, de capricho com o que ele está editando, o que ele faria? Não, cara, beleza, você quer colocar essa subtrama do Bob Drake contra a homofobia e tal, representatividade e tal, ok, massa, deixa isso aí. Agora, tinha feito de uma maneira, igualmente essa questão do Forge e tudo mais, com que ficasse a edição, a ambientação, o ambiente ao redor de tudo, o grande conflito que está tendo, que é o de Axe. Você teria essas pequenas coisas, porque para mostrar que o mundo não parou e nem as outras coisas não pararam de acontecer por conta do Judgment Day. Ok, o dia do julgamento está ocorrendo, mas não teve assim aquela sutileza, sensibilidade, aquele equilíbrio legal que se esperaria de uma edição dessa, em que você teria a trama principal, subtramas, e você ia ter o que? Resultados bons disso. Uma coisa como você falou aí, o Forge num canto de uma praia, onde não está acontecendo nada, enquanto do outro lado tem gente morrendo, tem uma invasão, fogo, peste, fome e guerra. Você poderia ter um mínimo de esmero, colocava o Forge em uma área mais afastada, com 2 ou 3 mutantes fazendo tipo como uma escolta ou uma guarda dele, e dando a entender que ele estava num canto de Krakoa, onde ele estivesse livre para usar aquela arma contra os celestiais atacantes, né, o X. Mas nem isso, é simplesmente ele lá tomando lá um Beer Night e tá tudo bem naquele lado, como você falou. Falta aquele cuidadozinho do editor parar e dizer, não, ok, roteirista, você quer fazer isso, mas coloca um verniz aí, deixa a coisa mais caprichada. Realmente falta isso. Cortar essa gordura e ir direto ao ponto. Beleza, você quer contar essa subtrama aqui do Homem de Gelo, que eu acho que ficou legal no final das contas, assim. Sim, a interação dele com a Flama ficou bem legal. Sim, e é até um acenozinho aí, só faltou o Homem-Aranha no meio, né? Porque não podia usar o Tocha Humana porque o Tocha Humana tá pegando fogo, bicho. E aí tinham medo que as crianças se queimassem, né? Então substituíram o Tocha Humana pela Flama naquele desenho antigão. Na verdade substituíram o Tocha Humana pelo Herbie. No desenho do Quarteto Fantástico, sim. Pois é, mas não faz, aí substituíram a Flama aqui, né? Mas na verdade é o seguinte, eu já ouvi aí uma segunda história sobre isso. Não sei se confere ou não, mas eu vi acho que foi até no CBR, no Comic Book Resource,
daquela coluna que eles têm, que eles confirmam ou desconfirmam certas histórias que rolam nos bastidores dos quadrinhos e cultura pop. Dizem que na verdade não foi isso. Dizem que, porque qual é a lenda que corre? De que uma criança teria, enfim, colocado fogo em si mesmo para brincar de tocha humana, e por isso ele não era permitido no desenho. Dizem que não foi isso, dizem que foi uma coisa mais comercial mesmo, o fato de ser o Herbie no desenho e não o Johnny Storm. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Depois a gente vamos ficar devendo até a nossa gigantesca audiência nacional e internacional. Não, existe, na verdade, da Flama, existe uma questão também de licenciamento na época do quarteto. Parece que o quarteto ia ter o desenho próprio e aí não queriam repetir o personagem também. Mas enfim, tem essa brincadeira aí com a parceria deles. Tem no final um momento massa velho, o Eba com o Ciclope tirando onda com o Celestial, que também não faz sentido. Eu gostei, sou fã do Ciclope e achei bacana em si, mas quando você pensa que é um Celestial que tá ali pouco se importando com a humanidade, né? Ele tá se importando, mas não como todos os Celestiais, acham que a gente é formiguinha. E aí fica sendo tirado de tempo pelo Ciclope, não faz sentido. Ficou ridículo. Não, seja honesto, ficou ridículo. O Celestial, eita, quem tem moral é a patroa dele. É isso. No momento a gente se deixa enganar pela coisa porque tem uma frasezinha de efeito, a cena é bonita, o texto é esperto, né? Tem uma sacadinha legal. Mas aí quando você para e olha e percebe foi o que você acabou de ler, aí você faz, pô, que merda é essa, né? Como toda a edição dos Vingadores do Jason Aaron, que o Joel ainda não parou para reler ou olhar depois o scan de novo, pois ele ainda continua achando bom. Figurinha de alfinete. Vamos para Axie 4 para encaminharmos para o encerramento do nosso belíssimo podcast. Peraí, tem se bem que já comentou de Immortal, né? Immortal, na verdade, eu acho que o principal de Immortal é isso, né? Mostrar que a Sina tá manipulando também, né? O Celestial, o Julgador, aparece para ela na forma da Mística, né? Ela acha que tá conversando com a Mística e depois vê que não, né? Que é o Celestial. E ela depois mente, né? Falando que viu a mãe, e na verdade era a Mística. Só que isso a gente já falou, acho que isso daí talvez era o principal dessa edição, né? Mas se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar em cima dela. Tem o Dead Issues do Sebastian Shaw, né? Que queimou $1 milhão de dólares. $1 milhão. $1 milhão no túmulo do pai. Otário, o pai morreu. Você pagaria metade disso ou menos numa terapia boa. E eu gostaria de fazer uma nota paralela aqui, que é lamentar a Jingle aí tá sem dinheiro, né? Porque esse novo uniforme que ela tá usando agora, que todo mundo sortou que ela tava usando o vestidinho da garota Marvel ainda, né? Um surto besta, caiu eu. Ela não é a única personagem que usa vestido, que usa saia. Ela agora tá usando o uniforme, como uniforme, a roupa que ela usou no baile mutante do ano passado. Ela só tirou a sainha para ficar mais prático e tá usando aquela roupa ali porque acharam legal o design do que o Dalterman fez, né? O desenhista. Mas eu acho que tem um acenozinho assim nas coisas a esse uniforme clássico dela. O resto lembra um pouco o desenho dos X-Men, né? O uniforme dos anos 90 dela, que também tem hater na internet, eu não sabia disso. Pra mim é o melhor visual dela. Depois daquele de X-Men Revolution, que ela tem a camisa sem manga com uma fênixinha fazendo a manga. Mas aí já é uma discussão de moda, que Joel vai falar daqui a pouco como especialista. E termina com o Sebastian Shaw e o Eros conversando, e depois o Shaw fazendo um pacto lá com uma mamãe certinha, né? Eu nunca vi esse personagem aí, não, essa demônia. É aquela que tá aparecendo agora em Legion of X. É verdade. Me diz uma coisa, mas Marquito aí tá conduzindo para Axie 4, mas acho que pra gente chegar em Axie 4, a gente não pode ignorar X-Men Red com tudo que aconteceu com o Magneto, viu? Porque... Mas X-Men Red, pelo menos no checklist, se passa depois de Não. Mas sabe qual é o lance? É porque em Axie 4 é o desfecho
da situação do É Magneto. porque é porque é aquilo que a gente fala, né? Os tie-ins, eles estão sendo usados justamente para poder cobrir essas lacunas, né? Aconteceu outras vezes, eu acho que no próprio X-Men Red 5, que se passa depois de Axe 1, que tem a destruição de Arakko, em X-Men Red 5 é quando mostra detalhadamente essa destruição. Eu acho que a gente pode deixar X-Men Red 6 para o próximo programa, mas se quiser adiantar alguma Mas coisa... o ponto é porque é o seguinte, na edição 4 de Axe, o Magneto, né? O Magneto reaparece chega... o Magneto. Isso. Não, ele não aparece não. Ele vai lá como sendo parte da ofensiva contra o... Isso. Contra o Uranus. Deixa eu ver aqui, contra o Uranus. E ele, né, aparentemente, ele morre, né? Spoilers, mas enfim. Para você chegar nesse ponto, e o arco épico do Magneto aí, tem que realmente falar antes de X-Men Red pelo seguinte. Em X-Men Red, ele é atacado pelo Uranus, fazendo uma pequena recapitulação, junto com todos os outros Arak, né? Ele é atacado, e o Uranus, spoilers, não sei se eu devo ou não, mas ele arranca um órgão muito importante do Magneto. Vocês autorizam que a gente fale? O pinto, arranca o pinto do Magneto. Não, isso a gente já comentou na isso a gente já comentou. Se você mas é que tá o ponto. Nosso podcast, você saberia. Eu ouvi, mas entenda, é isso que eu estou dizendo. Ele ter o coração arrancado, aí nas edições subsequentes é mostrado que ele está usando o poder magnético dele para manter o ferro no sangue, circulando e bombeando com o poder magnético, ao invés do coração, que talvez seja uma das coisas mais Grant Morrison, no melhor sentido da expressão, que aconteceu na Marvel recente. Isso é coisa Vertigo, isso é coisa Grant Morrison, isso é uma coisa que, sei lá, seria uma coisa que você esperar do Alan Moore escrevendo X-Men. Você imagina, a ideia do Ewing foi genial. Como é que o Magneto sobreviveria sem um coração? Fazendo o sangue bombear. Afinal tem ferro, é carregado de ferro. E aí, em uma edição de X-Men Red, ele usa bastante o poder, já está quase perdendo as forças. A Aurora aparece, recarrega e sobrecarrega ele com energia eletromagnética, e eles meio que formam um pequeno circuito mutante, né? Dá a entender isso, que não é só de 3, 4, 5 mutantes. Os dois trabalhando em uníssono. Você tem uma coisa genial, épica, mas que eu não sei, eu acho que poderia ter sido ainda mais grandiosa, dramática, enfim. E aí, como você falou de X-Men 4, ele aparece e ele é uma peça fundamental, né? No contra-ataque ao Uranus. Porque assim, essa X-Men 4 para mim, ela começou fria, ela perdeu tempo com muito blá blá blá. Tem aquela cena do Eros na ONU, que eu achei uma coisa tão, sei lá. É basicamente o Eros, porque assim, a ideia inicial seria deles conectarem o Eros na máquina e meio que ampliar o poder dele para todo mundo amar o planeta inteiro. Forçadamente, e aí o Celestial julgar todo mundo positivamente. Só que aí o próprio Eros fala que isso não vai dar certo, porque ele vai ser julgado negativamente, então Sim. Não vai dar certo. Aí ele fala assim, a gente vai ter que convencer. O que na verdade nessa edição o que me pega mais é porque assim aparece ele viajando, ele conversando, tal, mas o sentido da passagem de tempo não existe, né? Porque para ele fazer tudo aquilo, isso, justo. Não teria que ser em muito tempo, né? E não em quase que ao mesmo tempo tudo, né? Mesmo considerando os portais de Krakoa, mas enfim, aí o que é que acontece? Você tem essa edição, que ela começa com muito blá blá blá, ela perde tempo, eu acho, com o Steve Rogers, né, tentando dialogar com os manifestantes e protestantes em Nova York, diante da embaixada de Krakoa. Aí você tem depois, como a gente falou aí, todas essas discussões, aquele núcleo do Stark com a Cersei e o Sinistro, eles ficam perdendo muito tempo com isso. Eu acho que assim, isso poderia ter sido bem mais curtinho, porque o que realmente pega na edição, e eu achei excepcional, é quando há todo aquele rolo a outra Unimente, né, a Unimente mais agressiva, quando os mutantes entram na jogada, quando tem toda essa questão de política cósmica, por assim dizer, você tem é muito legal, essa parte é muito boa, só que ficou espremida, comprimida. Logo depois você tem o Druig tomando essa decisão estúpida e desesperada de soltar o bulldog dele
concorrente, né? Que é o Uranus. Porque, E aí você porque tem. ele fala, né? Ele fala, ó, você vai É perder. fantástico. É massa. A única maneira que você tem de ganhar sou eu junto, porque aí eu tomo a Unimente e acaba a democracia. Vai Isso ser daí eu fui lendo. porra. Eu fui lendo e fui empolgando. Aí você tem o Uranus liberando. Porque antes disso, né? Antes disso, quando eles invadem lá a Unimente, eles acabam, os próprios mutantes acabam votando, né, entre aspas, e Isso. elegem o Eros como Pois é. o Eternal Prime, né? Quando você vê ele liberando a artilharia dele no planeta todo, aquilo ali é épico, é colossal, é bíblico. Só que aí ficou rápido demais espremido, a edição já ia acabar, aí já chega a Aurora junto com o Magneto, que era para ter sido ainda mais grandioso do que o que foi ótimo, mas poderia ter sido muito mais. E, se eu não me engano, parece que o combate entre Magneto, Aurora e Uranus dura 3 páginas. Eu acho que é isso, Maurício. Confere? Eu acho que não chega nem isso. Pois é. Cara, aí já mostra o Magneto caindo. Eles simplesmente já conseguem reverter as máquinas do Uranus, isso, né? E voltam contra ele, né? Eu ainda estou com a esperança de que isso daí vai ser mostrado durante uma edição inteira na próxima X-Men Red, mas eu não vi as solicitações, eu não sei se procede ou não. Eu queria que fosse mostrado, porque era para ter sido um combate muito mais épico. Aí, enfim. É isso mesmo, Joel. Na página 19, eles aparecem, né, em toda a glória, com aquela colorização horrorosa. Nossa senhora. Eu sei que o Martin Garcia ganhou raiz, né, aí tudo mais, mas eu não suporto esse excesso de efeito de computador. E aí você vê o cabelo da Aurora, tem umas maluquices lá que tava lá, tá de menos aí. Mas aí na outra página já aparece o Magneto caído morto lá e tem umas linhas mais escuras na capa e na bota dele, parecendo que ele tá com usando aquelas meia polaina, sabe, assim, de clipe dos anos 80, horrível. E aí acaba, porque nessa hora tem vários plot twists, né? Primeiro o plot twist do Eros se tornando Eternal Prime, aí o plot twist do Uranus tomando conta da porra toda, aí o plot twist do Magneto e da Aurora dando conta do Uranus, e aí no final tem o Celestial Julgador falando que chegou à conclusão dele, né? Antes disso, o Eros, que a Jaque fala, a Jaque e a Cersei, né? Fala, ó, é você que tem que conversar com ele. Aí ele tenta falar assim, ó, a gente é uma raça nova, a gente tá tentando aprender, faz aquele discursinho. Ele sobe fala assim, púlpito. Porra nenhuma, né? Ele sobe no púlpito. E ele fala, porra nenhuma, vocês já tiveram muito tempo para poder aprender e vocês não. Toda vez é isso. É igual aquela coisa, o Brasil é o país do futuro, só que o futuro nunca chega, né? E é basicamente isso que ele fala. Ó, vocês falam que amanhã vai melhorar. Ó, resumindo, não vai ter amanhã. Vai todo mundo se lascar, é agora. E aí. Eu acho que rolaria uma edição paródia mostrando esse Celestial julgando os editores da linha X. Mas aí é quando ele acaba destruindo tudo. A gente descobre que o escudo do Capitão América é bom mesmo, né? Porque só sobra o Capitão América ali. O Celestial mata todo mundo que tá ali em volta. E o Capitão América acaba com a edição falando vamos todos morrer. Ainda tem uma cena, um tipo de cena que é icônica, que eu acho a coisa mais cebosa do mundo, que já aconteceu em DC 1 milhão, aquela saga do Morrison da Liga do Futuro, em que começa a primeira edição começa com o John Jones, né, o marciano, segurando um cadáver todo queimado. O cadáver está todo queimado, está todo esturricado, ele com ele no braço. E semelhante fizeram agora. O capitão se defende com o escudo e fica com o cadáver incinerado no braço. O que desgraça você faz com o cadáver? Uma caveira. Pronto. Caveira, né? Já calcinada. O que desgraça você faz com isso no corpo? Joga isso fora, cara. Não é só isso, não. Ali, não é só isso, o cara tá embaixo do escudo com o capitão. E o cara morre, mesmo mostrando, até a colorização mostra que o escudo só protegeu o capitão mesmo. O escudo tem vontade própria, né? Tem campo de força e diz, não, capitão, só você vai ser protegido aqui nessa porra. Isso eu lembrei, inclusive, Joel vai lembrar disso também, daquela saga no comecinho dos Vingadores do Kurt Busiek. Aqui eu não lembro como traduzir, em inglês é Live, Cree or Die, que tem uma equipe Kree que tá querendo se vingar
dos humanos, e aí tem o Capitão América tentando impedir o lançamento de um foguete. Ele tá com um escudo de energia na época. E aí ele expande o escudo e o foguete decola com ele embaixo e ele não tem nada, né? Não pega nenhuma queimadura assim de sol por conta do calor, nem nada. Escudo bom mesmo aquele. E esse, pelo visto, é melhor ainda, mas só pro Belíssima Capitão. saguinha curta. Era um crossover, né? Com a mensal do Mercúrio, acho que a mensal do Homem de Ferro e mais uma. Eu sei que foi Vingadores e 4 Capitão, edições. Assim. Isso, era bem legal a história. Bom, mas e aí? Terminou a quarta edição, a gente já saiu a 5, vamos deixar a 5 para um próximo programa. Considerações finais, os Vingadores, assim, agora ainda está sendo X-Men versus Eternos, né? Porque a participação dos Vingadores até agora tem sido mínima, né? Os X-Men Eles ficam correndo de um lado pro outro, tentando. Peraí, fica aí no canto. Eles parecem aqueles equilibristas de circo de pratos. Aquele com os pratos nas varetas. Eles correm, ajeitam um prato de um lado, ajeitam o prato do outro, os pratos vão caindo. É só isso que eles estão fazendo. Pois é, olha aí que falta faz o Taim mostrando o que os Vingadores estão fazendo, não numa mensal deles, né? Mas aí vai ter. E agora em outubro, a gente deve falar daqui a. Talvez no próximo programa mesmo, daqui a 2 programas, a gente vai falar de Axe, Iron Man. Não, Iron Fist, pô, punho de ferro, bicho. Só. Que Não, mas caceta tem. teve. A edição de ontem, foi essa que eu falei, a Avengers 60, ela é um tie-in, mas mostra uma equipe criativa, que não é o Jason Aaron, é um convidado, mostra o Clint Barton, Gavião Arqueiro, lidando com isso. É só ele. É uma coisa totalmente assim, enfim, tem a ver com a saga, mas que, sei lá, é como se fosse, peraí, vamos ver um Vingador que está no reserva da reserva, vamos ver como é que ele lida com isso. Totalmente assim, do tipo, o quê? E porque não pode usar os principais que estão na outra saga, né? Não, mas assim, beleza. A gente vai falar de outras edições aí que surpreenderam, como o Quarteto Fantástico, no próximo programa. Mas a gente vai ter um Axe Avengers, né? Porque na mensal não se falou nada disso. Vai ter o Gibi do Aranha também envolvido nisso, que já teve agora, né? 4 meses depois do baile de gala deixarem aberto a história da Mary Jane ter sumido lá e só foi resolvido agora, há uma semana do dia que a gente tá gravando. E uma resoluçãozinha mequetrefe. Besta, bobo. A Moira some, né, controlando a Mary Jane, e a história é preguiçosa, a arte do Pat Gleason é preguiçosa, mais uma vez, mais um que sucumbe à maldição de desenhar Amazing e ficar preguiçoso. Mas assim, o que mais me preocupa, Marcos, é que a gente vai ver aí que o capitão falando, né, nós vai morrer tudo e é pegadinha de novo, né? Já deixamos esse spoiler aí. Vocês se preparem que não vai morrer nós tudo. Ainda bem, né? O verdadeiro nome da saga vai ser mudado antes do final, como fizeram com Dark Crisis. Dark Crisis, né? Infinity Earths. Esse vai ser mudado, não vai ser mais dia do julgamento, vai ser dia do fingimento. Dia do julgamento secreto. Pois é. Bom, com essa pérola de sabedoria, acho que a gente pode terminar, né? Vamos aguardar para as próximas edições. Falaremos no próximo programa que abordarmos essa saga, se vamos falar só da edição 5. Vamos ver, vejamos como estará nosso planejamento. Pelo menos até agora, considerações finais, né? A verdade seja dita, ela não tá medonha, horrível e repugnante como outras mega sagas, tipo Pecado Original, tipo A Essência do Medo. Essas coisas que foram atrocidades. Não, tá indo. Tá melhor do que Império, a recente, né? Empire, que começou maravilhosa, mas na metade já estava perdendo gás. Ela tá assim, ela tem pontos bons, pontos fracos, mas tá conseguindo manter assim um interesse bom. Tá legal. Tá boazinha. E aproveitar também o ensejo, né? Pra quem chegou até aqui, que dá uma notícia boa aí que o próximo programa é comemorativo, né, Marcos? Pois é, esse daqui, se tudo der certo, é a edição 249. Próxima edição, 250 do Pila. Estarei realizando um sonho antigo que eu já falei. Quem é nosso ouvinte de longa data já deve saber mais ou menos sobre o que vamos falar, mas eu estou aqui emocionado que finalmente vou falar de uma pérola
dos quadrinhos ali do final dos anos 80, início dos anos 90. Um evento que o Dãozinho, inclusive, voltou do futuro para tentar impedir que acontecesse. É verdade. Eu queria fazer uma piada agora, mas aí vai. Se eu fizer a piada, vai entregar, vai ser spoiler. Posso? Qualquer coisa vocês cortam. Aguardem, cara. É. Faça. Armagedão. Triste. Armagedão 2001. Isso. Aguardem. Então é isso, crianças. Até a próxima edição, a edição 250 do Pilha de Bis, Maurício Dantas. E você estará lá. Estarei, inclusive já vou começar aí a reivindicar que a gente fazer um reboot, né? Começar do Pilha 1 de novo, pra ver se a gente atrai mais leitores, ouvintes. Boa. O timing tá sendo excelente, viu? Minha bateria tá acabando agora do notebook. Timing perfeito. Olha aí. Então, com essa mensagem, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com o Pilha 250. Um grande abraço e tchau. E não morram. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br